E aí, meus lindos, como vocês estão? Vamos falar um pouquinho de Espanha 3, Brasil 3. Um jogo muito polêmico, um jogo muito brigado, um jogo que não tem nada cara de amistoso, um jogaço, tá? Foi um jogaço hoje no Santiago Bernabéu, 3 gols para cada lado, muita competitividade. O Brasil mostrando que é osso duro de roer, que é resiliente, que é forte, que vai lutar até o final e que não vai vender caro, não vai vender barato as suas partidas. E a Espanha mostrando que vem com uma nova geração, que vem jogando muito bem, que vem numa ótima sequência e fazendo um muito bom jogo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o jogo, vamos falar um pouquinho sobre as coisas que antecederam o jogo. Acho que o vídeo hoje vai ficar um pouco mais longo, mas é porque tem muita coisa pra falar, então não vamos perder tempo, fechou? Seguinte, antes do jogo a gente teve um episódio que aconteceu a treta do Vinícius Júnior, que chorou, que foi muito questionado e tal, toda essa questão racial que ele vem sofrendo na Espanha e tal, que comoveu muita gente e que fez com que o Vinícius Júnior virasse, acho que já seria, de qualquer maneira, mas virasse mais ainda o personagem principal da partida, quem mais se esperava, porque ele ia jogar dentro da sua casa, né, que é o Bernabéu, que ele joga todo fim de semana, basicamente, lá, e é um jogador jogando na Espanha, que é o país onde ele mais sofre racismo, mas com um público diferente, porque tinha muito mais torcedor do Real Madrid lá, pra assistir a partida hoje. Então, assim, ele era o personagem principal da partida no pré-jogo, e tinha toda essa de declarações do Carvajal, de declarações do jogador da Espanha, e dessa postura da seleção espanhola. Então, a gente queria muito ver como que ia rolar, como ia se desenrolar o jogo. E sobre o jogo mesmo, de fato, assim, eu acho que foi um jogo injusto, tá? Eu já vou falar logo, porque justiça é complicado no futebol, né? Assim, eu acho que para um time jogar bem, o time tem que criar mais chances do que ele recebe. Então, por exemplo, o time tem que criar muito, tem que dar muita sensação de perigo pro seu adversário e tomar pouca sensação de perigo. Não se sentir com medo de tomar um gol a qualquer momento e tal. Esse tipo de coisa. E hoje eu acho que o Brasil não jogou bem. Principalmente no primeiro tempo, acho que o Brasil fez uma partida ruim, de verdade. Assim, a seleção da Espanha dominou completamente o primeiro tempo. O Lamine Yamal e o Nico Williams deitaram e rolaram pra cima dos laterais do Brasil, fizeram o que quiseram. E assim, a seleção brasileira mandou mal no primeiro tempo. No segundo tempo se encontrou um pouco mais. E conseguiu o seu empate, tá? Eu já vou logo falar sobre os pênaltis. Eu acho que nenhum dos dois e eu acho que o segundo é pior ainda. Tipo, é um lance normal, gente. Assim, proteção com o antebraço normal. Eu não sei o que aconteceu ali. Eu não sei o que aconteceu. Tanto que o Beraldo, ele sai do lance, ele dá um chega pra lá no Carvajal normal. Acho que algo normal, cara. E fala, é isso. Levanta, faz até um sinal com a mão assim, levanta e sai andando. E o juiz inventa um pênalti de eu não sei da onde, tá? Não sei da onde, não é ridículo o pênalti que foi dado. E o primeiro pênalti da Espanha também é ridículo, né? Pra mim, eu acho que não é ridículo, eu acho que esse é um pouco mais discutível, porque tem um toque e tal, mas eu acho que o Lamine Yamal que vai de encontro à perna do João Gomes, eu sempre confundo o nome dele. Mas ele que vai de encontro à perna do João Gomes. E o João Gomes sai tranquilo, tanto que ele sai, tipo, calma, pô, tipo, vai anular, porque ele achava que teria VAR o jogo, e o jogo não teve VAR hoje. E isso mostra pra gente como, eu tenho discussões, assim, com amigos meus e tal, uma amiga minha, que acha que não tinha que ter VAR. E jogos como este mostram que não existe isso, né, assim, fica tão gritante um lance como esse, que claramente não foi pênalti, quando é marcado, porque não foi pênalti nem um pouquinho, tá ligado? Nem o primeiro, nem o segundo da Espanha. Na teoria, seria 3-1 pro Brasil, porque o segundo pênalti, o pênalti do Brasil, o terceiro pênalti da partida, o primeiro pênalti do Brasil, e único, deveria sim ser marcado. É claro que o Carvajal pega com a mão o Galeno, se eu não me engano, e era pra ser marcado realmente. Na teoria, né? Na prática, não sei se seria assim, a gente sabe que não é assim que funciona o mundo. Vamos lá, eu acho que a seleção brasileira foi muito mal no primeiro tempo, eu acho que acabou saindo barato o 1-0, tá? Teve algumas chances a seleção da Espanha, o time tava... perdão, foram 2-0, né? O 2-0 acho que acabou saindo barato, porque a seleção da Espanha teve algumas chances, tá? Tava com jogadores em dias inspiradíssimos, e um deles era o Rodri. Você não pode deixar o Rodri jogar, gente, você não pode deixar o Rodri jogar.
E eu tenho uma sensação que o Dorival Júnior é um cara muito do futebol brasileiro e pouco do futebol europeu. Eu não sei se ele sabe o que é o Rodri. Eu sei que ele deve saber que é um grande jogador e tal, mas ele não sabe que é um super jogador, que talvez seja um dos melhores meio-campistas do mundo, se não o melhor meio-campista do mundo hoje. E deixou jogar o Rodri. O Rodri teve muita liberdade, fez o que quis na partida. É impressionante como joga o Rodri. Assim, pega a bola, domina, progride com a bola, toca a bola pros laterais, toca a bola pros pontas, bota os caras pra correr, enfia a bola no meio da área. Cara, é impressionante como joga a bola o Rodri. E ficou livre, leve e solto, fez o que quis hoje. Não só ele, o Nico Williams também jogou uma barbaridade, principalmente no primeiro tempo. O Lamine Yamal jogou uma barbaridade, pra mim o melhor jogador em campo hoje, o melhor jogador da Espanha. Ele sofreu o pênalti do primeiro gol, ele deu assistência pro segundo gol e ele que tocou a bola pro Carvajal sofreu o pênalti no terceiro gol. Então assim, a atuação de gala do Lamine Yamal, acho que é o melhor jogador do jogo e só 16 anos, né? Impressionante como é muito bom jogador o Lamine Yamal. Vamos ver se progride, vamos ver se realmente não vai ser mais um daqueles, né, do Barça que já saiu vários com essa super expectativa e acabou não vingando. Mas eu acho que tem tudo pra vingar o Lamine Yamal, porque é muito bom jogador. Além dele, como já falei, do Nico Williams e o Dani Olmo, que fez uma partidaça. O gol que ele faz, deixando o Beraldo como se não fosse nada pra trás, dando caneta no Beraldo, driblando. É absurdo, absurdo, assim. Dani Olmo fez uma partidaça também. O Fabian Ruiz também fez uma muito boa partida. Assim, o primeiro tempo da seleção brasileira, a gente perdeu completamente o meio campo, porque esses caras estavam em um muito bom dia. O Rodri, Fabian Ruiz e o Dani Olmo, tá? No segundo tempo, acho que a gente se acha mais, tem algumas escapadas, algumas saídas. O Brasil no primeiro tempo não tem essas escapadas e essas saídas. O Brasil no primeiro tempo ganha um presentaço, né? É um presentaço do goleiro da Espanha, que acaba tocando o Rodrigo. O Rodrigo tem muita qualidade, tava no quintal de casa, né? E fez um gol, fez seu golzinho pra... E aí, eu acho que a Espanha deixou a seleção brasileira respirar e falar: opa, a gente não tá morto. Depois desse gol, entra o Endrick, e aí eu tenho que falar, o Endrick tem que ser titular. O Endrick tem que ser titular. Eu entendo o Rafinha, que é muito bom jogador, mas o Rafinha é ponta direita, eu entendo isso, mas ele não é melhor ponta direita do que o Rodrigo. Então acho que o Rodrigo tinha que entrar lá, na direita, o Vini na esquerda e o Endrick no centro. Não é difícil de fazer. O Dorival Júnior tá jogando com o Rodrigo em uma posição que ele claramente não gosta de jogar. Não é a sua posição favorita. Ele não é centroavante, ele não é camisa 9, ele não gosta de jogar de falso 9, naquela função centralizada ali. Então, eu não entendo o porquê de não colocar Vini Júnior na esquerda, Rodrigo na direita e Endrick no centro. Todo mundo fica nas suas posições, como joga nos clubes, e acabou. Ninguém fica desconfortável e o Endrick tá pedindo passagem, né? Esses dois jogos eu acho que jogou mais do que o Rafinha, o Endrick, e é um jogador diferente. Eu entendo que tem 16 anos, eu entendo que tem que ter calma, mas o Endrick é diferente. O Endrick é um jogador que entrou nesses dois jogos e fez 2 gols. O Endrick é um jogador que a gente tem que botar pra jogar, cara. O jogador bom tem que jogar. O Endrick é muito bom, o Endrick é muito especial e no momento tem que jogar. Um jogador que já tá vendido, por exemplo, pro Real Madrid. Não é qualquer Zezinho da manga. É o Endrick, caramba, que jogou pra caramba no jogo contra a Inglaterra, que jogou pra caramba hoje, entrou e mudou o jogo. Deu um ânimo absurdo pro Brasil. Então eu acho que tem que ser titular o Endrick. Mas isso é papo pra... Se tivéssemos um jogo, por exemplo, quarta-feira, seria isso que eu ia achar, tá? Quarta não, domingo, por exemplo, um jogo domingo. Mas a gente sabe que em ambiente de seleção não é assim que funciona, tá? Aí no segundo tempo a seleção volta um pouco melhor. Já falei sobre os pênaltis, mas assim, a atuação da seleção realmente não me convenceu hoje. Não foi melhor em nenhum dos dois tempos. A Espanha foi melhor nos dois, muito melhor no primeiro, pouco melhor no segundo, mas foi melhor de qualquer jeito. E aí fica aquele pezinho atrás. Mas também dá um passo de confiança à frente da seleção, porque a seleção, fazendo um jogo ruim como fez hoje, conseguiu sair sem perder. Fora de casa, no Santiago Bernabéu, contra a seleção espanhola, uma grandíssima seleção. Então assim, mesmo quando não joga bem, a seleção brasileira não perde. E isso dá uma confiança, um respiro a mais para essa seleção que vinha tão pressionada nos últimos jogos, por exemplo.
Então, é impressionante, assim, como tem qualidade os jogadores do Brasil. Não se pode entregar, por exemplo, um presente, como aconteceu no primeiro tempo, para a seleção brasileira, porque vai te matar, como o Rodrigo fez. Não se pode dar a mínima chance pro Endrick, por exemplo, porque ele vai te matar, como ele fez. E basicamente é isso, fechou? Acho que no saldo, no geral, a seleção brasileira foi muito bem nessa data FIFA, tá? Acho que empatou com a Espanha e venceu a Inglaterra. Venceu a Inglaterra jogando muito bem, empatou com a Espanha jogando mal. Mas como eu falei, se empatou jogando mal, jogando bem, vai fazer o quê, né? Então, olho nessa seleção brasileira. Eu acho que o Dorival Júnior é muito bom técnico, pode sim colocar essa seleção nos eixos. E eu tenho muitas esperanças, tá? Apesar de, falar de novo, não ter gostado da convocação que ele fez. Acho que ele exagerou em levar muito jogador do Brasil, jogador demais, assim, por exemplo, o André hoje entrou perdido, não foi bem. O Fabrício Bruno hoje acho que não fez uma boa partida, o Beraldo também acho que não fez uma boa partida, mesmo não sendo do Brasil, mas eu acho que não fez uma boa partida hoje, por exemplo. Quando você olha para o banco, por exemplo, você vai colocar quem no meio campo? O André, o Pablo Maia, para mudar a situação do jogo? São caras que eu acho que não viviam um grandíssimo momento, um tão grande momento para estar em nível de seleção hoje, por exemplo. Então, por isso, eu tenho minhas dúvidas quanto à convocação do Dorival, mas em questão de resultado não tenho o que questionar. Foi muito bem, ganhou da Inglaterra, empatou com a Espanha, fora de casa os 2 jogos, e isso é louvável, tá? Então tem que ser aplaudido o Dorival Júnior, que começou muito bem pela seleção. Fechou? Basicamente é isso. Agora a seleção volta a jogar contra México e Estados Unidos, em amistosos, né? E a gente tem que lembrar que, cara, o que a seleção fez, tá certo, não jogou bem hoje, mas a Espanha é uma das seleções, uma das melhores seleções do mundo, né? A Inglaterra, a mesma coisa, e a gente ganhou deles lá em Wembley. Então, e eu queria ressaltar uma outra coisa, como é bom, né, jogar com esse tipo de seleção. É um jogo de alto nível, assim, não é Brasil e Bolívia, que você joga com o Vaca, que você joga com o Zezito de la Cancha, você joga com os jogadores renomados. Pô, o Morata faz uma muito boa temporada, por exemplo, vinha fazendo, agora deu uma decaída. O Rodri é o melhor volante do mundo hoje. Você tem alguns jogadores do Lamine Yamal, que é uma joia. Você tem alguns muitos bons jogadores que o Brasil jogou contra hoje e conseguiu se testar nesse nível, né? Se testar contra a Espanha e contra a Inglaterra. Você joga contra a Inglaterra, você joga contra um Bellingham, contra um Foden, contra o Rashford, contra jogadores que você tá vendo todo fim de semana jogar os melhores campeonatos do mundo. Então, assim, é muito bacana e é legal, assim, porque eu acompanho muito, por exemplo, acompanho muito futebol europeu. E é muito legal ver a minha seleção jogar contra esses caras. É uma conexão muito importante, muito bacana, e que eu acho que é bom para essas seleções. Foi uma super festa quando o Brasil foi jogar lá em Wembley, por exemplo. Os ingleses estavam se sentindo super honrados do Brasil ir jogar lá. E foi um espetáculo, né? Um jogo super bacana, estádio lotado. Os jogadores da Inglaterra, eu tenho certeza que gostaram muito de jogar com o Brasil. O Brasil gostou muito, com certeza, de jogar contra a Inglaterra, porque todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Eu acho incrível. E tomara que as seleções europeias estejam cada vez mais disponíveis para esse tipo de jogo. Porque nos últimos anos a gente tem se trancado lá, né? No mundinho deles, jogam só a Nations League, ficam lá no mundinho deles. Quando tem algum espaço para amistoso, não jogavam com os sul-americanos. Eu acho que talvez o grande desempenho da Argentina nessa Copa do Mundo, por exemplo, o grande desempenho de Marrocos nessa Copa do Mundo de 2022, abriu a mente dos caras e falou: a gente tem que se abrir para esses outros continentes, pra gente testar um outro tipo de futebol também, tá? E acho que todo mundo sai ganhando desse tipo de situação. Fechou? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham concordado comigo. Se não concordou também, deixa aí nos comentários pra gente trocar essa ideia. Tamo junto, deixe seu like se você gostou do vídeo. Se você curte esse tipo de análise, falando sobre seleção, falando sobre Corinthians, falando sobre futebol europeu em geral, Champions League, Real Madrid, se inscreve aqui no canal, porque eu tô fazendo esse tipo de análise toda hora. E, próximo vídeo, teremos a análise de X1, tá? Eu planejo postar esse vídeo amanhã, quarta-feira. Teremos análise de X1, exato. O que eu tô esperando desses X1 aí, desses X1s aí que vai rolar nesse fim de semana.
do Isaac e do Juninho, do Pablete e do Aladim, do Joe e do Riquinho. Eu vou falar um pouquinho do que eu espero de cada um dos confrontos. E aí eu acho muito legal vocês estarem aqui, fechou? Muito obrigado a cada um que assistiu até aqui. Valeu, abraço, tamo junto. Falou!